Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Nos fala Diogo Suchinski, esse é o nosso tradicional informativo semanal para divisas, válido para esta semana de 10 a 14 de março de 2014. Informativo esse completamente patrocinado pela nossa app móvel, disponível nas versões Android. Você pode fazer o download através do Google Play, também para o seu iPhone através da tenda da loja e App Store. E essa que está em sua tela, em seu monitor, é a nossa versão web. Basta você ingressar aqui o seu correio, sua contrassenha e logo poderá utilizar através de qualquer navegador, seja Chrome, Mozilla ou Internet Explorer. Vamos aqui então dar uma olhada agora no nosso calendário semanal. Depois de uma semana bastante movimentada, essa semana que passou atordou muito, mexeu muito nos mercados. Essa semana teremos um mercado um pouco mais tranquilo, com menos fundamentais, porém sempre é importante estar atentos aí aos movimentos macroeconômicos. Vamos dar uma olhada aqui, então vemos esta segunda-feira bastante tranquila, não temos nenhuma notícia de importância na Europa, apenas de médio impacto no Canadá às 9h15, início da construção de moradias, e na Austrália às 21h30, confiança nos negócios. Na terça-feira temos aqui no Japão coletiva de imprensa do Banco Central japonês, prometendo aí bastante volatilidade para os ienes, também para o índice japonês. Às 6h30 para a Inglaterra, produção de manufaturados, notícias de alto impacto. E na seção asiática aí temos algumas notícias de mediano impacto às 20h30 na Austrália, percepção do consumidor. No Japão, condições de produção em escala, 20h50 índice de atividade industrial e 21h30 hipotecas mensal para a Austrália. Na quarta-feira também algumas notícias de médio impacto. Às 2h da manhã, sempre horário de Brasília, relatório mensal do Banco Central japonês, pagamento não agrícola francês. Na Eurozona, 7 da manhã, produção industrial. No Brasil, às 9h, IPC anual, notícia de médio impacto. Atento aí para quem opera o dólar brasileiro, o real frente ao dólar. Às 14h, nos Estados Unidos, leilão dos bônus de tesouro, discurso do secretário Liu. E na Nova Zelândia, às 17h, taxas de juros e declaração das taxas de juros. Essas as principais notícias. E às 21h30, novos postos de trabalho e taxa de desemprego, além da variação em tempo integral na Austrália. Já na quinta-feira, estamos aqui às 2h30, 2h30 da manhã, produção industrial. Na China, notícia de alto impacto, deve trazer muita volatilidade, principalmente ao cobre. Às 6 da manhã na Europa, relatório do Banco Central Europeu. No Canadá, às 9h30, índice de preços de habitações. Nos Estados Unidos, às 9h30, vendas no varejo mensal e vendas sem veículos mensal também para os Estados Unidos. Às 11h, temos aí inventários de negócios. Na Nova Zelândia, 18h30, PMI de negócio, e no Japão, às 20h50, atas da reunião da política monetária. Fechando a semana, na sexta-feira, temos aqui 1h30, a produção industrial mensal no Japão. Na China, novos empréstimos chineses. Nas 9h30, nos Estados Unidos, a principal notícia do dia, índice de preços ao produtor, notícia de alto impacto. E seriam essas as principais notícias. Uma semana bastante tranquila em relação à semana que passamos, com muitos fundamentais aí. Agora vamos dar uma olhada diretamente ao euro-dólar. Começando aqui com o euro. O euro-dólar vemos faz a importante ruptura dessa LTB no semanal, está tratando agora de solucionar essa resistência weekly aqui no 1,3895, 1,3893. Se fizer essa ruptura aí poderemos esperar um movimento. Aqui tem uma resistência menor, no 1,4012, porém a principal resistência seria nessa região aqui, já na região aí de 1,4163 no semanal. O euro tem pinta aí de seguir com muita força. No diário vejam que o último movimento nessa região sofreu uma forte caída. Deixou uma vela de reversão de tendência, um martelo invertido. Veremos agora se fará algum tipo de correção. Em caso de que seja assim, que apresente uma correção ordenada, veremos se essa correção será ordenada para a formação de um fundo ascendente e logo voltará a testar novamente a resistência. Em caso de que faça uma correção mais profunda, temos um primeiro suporte aqui na região do 1,38091. Entradinho em 4 horas, vemos que fechou com shakeout, um golfo de baixo. Porém a correção ainda ordenada para vendas, esperaria uma correção mais profunda, porque poderia formar ainda um pivôzinho no diário. Já a libra esterlina, a libra vemos que segue atacando essa resistência no semanal. Tem aí o 6744 e logo
16828 como zonas de resistências importantes aí no semanal. Veremos se terá forças para romper no diário. Está bastante consolidada, pode ser o início de uma etapa 3, porém bastante complicado para pensar em vendas no momento. Temos aqui importante suporte no 6632 e logo no 6578 eu pensaria em vendas abaixo do 6578 já neste gráfico diário. No 4 horas vemos que temos aqui também um golfo de baixo, porém totalmente lateral, uma possível etapa 3. Vamos esperar uma correção mais profunda no diário para pensar em vendas por aqui. Para compra, somente se romper as resistências no semanal. Já o dólar australiano, abrindo com um tremendo gap, um gap baixista. Vejam que abriu abaixo da resistência do semanal, isso é importantíssimo, porque terá que romper agora essa resistência no 90,81. Se romper, aí poderia chegar no 92,31, importante resistência no semanal. No diário, também abriu abaixo da SMA 200 períodos, ainda que tem esse gap. A correção é ordenada e poderia apresentar um pivôzinho de alta. E pensaria em compras apenas se romper aqui o 91,70, 91,700, por se tratar de uma resistência semanal. Vemos que no 4 horas, aqui no intradia, aqui está o gap. Veremos agora se fechará o gap, poderia formar um máximo ou menor, um topo descendente, um pivô de baixa. E aí poderíamos avaliar algum tipo de operação, talvez vendendo neste dólar australiano. Já veremos. Já o kiwi, o dólar neozelandês, vemos que ainda está abaixo dessa resistência 85,30. De fazer a ruptura dessa região poderia chegar até 86,73 gráfico semanal. No diário vemos aqui, não abriu com gap, ainda pode ter uma correção ordenada, poderia apresentar uma P formation, voltar a testar o topo aqui nos 85,21, porém fechou sexta-feira com esse grande pavio que nos sinaliza possível mudança de direção. Veremos agora se fará uma correção profunda. A última vez que andou por essa região, vejam que sofreu uma forte pressão vendedora. Veremos se agora será o mesmo movimento. Em caso que assim seja, primeiro suporte importante 83,43 seria bastante espaço. Eu esperaria uma correção profunda no 4, um primeiro lower high, primeiro pivô de baixa, para buscar uma venda nesse neozelandês, inclusive até a média de 200 no 4 horas. Já o canadense, o dólar canadense, vemos que no semanal segue nessa consolidação, tem espaço de fazer o teste aí no 1,1228, todo topo merece ser testado. Veremos agora se fará a ruptura deste topo novamente no diário, esperando aí que faça o teste novamente desta região do 1,1154, essa vela de expressão que foi resultante dos fundamentais, agora pendentes aí desta ruptura, possível padrão de continuação altista em 4 horas, porém em plena zona de resistência. Aqui está a resistência e aqui temos essa outra resistência. Não tem fluidez para operar esse pivôzinho, essa possível P formation em 4 horas. Bastante complicado este canadense. Já o franco suíço faz a importante ruptura de suporte no semanal, tem zona fluida. Veremos agora se terá forças para fazer o teste aí do 86027. No diário, vemos que está abaixo aquele importante suporte, esperando um seguinte pivôzinho de baixa, poderia ser um seguinte lower high em 4 horas, para pensar em algum padrão de continuação baixista e uma operação vendedora completamente bearish. Este franco suíço, o problema é que está bastante esticado e poderia apresentar correções a qualquer momento. Repiques no caso, né? Não correções. Já o dólar iene também abre com gap baixista. Vemos que no diário abriu abaixo da resistência do 103,39. Eu pensaria em compra quando romper e apresentar um throwback, um mínimo maior, um fundo ascendente acima do 103,37 para buscar uma compra por aqui neste dólar iene. Muito bem, esse é o nosso informativo diário, informativo semanal para divisas. Sou o Jogran Suchensky, espero vocês amanhã. Um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.